Oi, queridos! Estou de volta com a parte 2 da nossa videoaula referente a teses antagônicas. Agora vamos para a página 69 para a correção referente ao texto 2 da página 68, ok? Então, no vídeo anterior eu fiz a leitura do texto 2 e agora, lá na página 69, deixa eu mudar aqui também. Aí, bom, aqui tá assim: responda as questões com base no texto 2. Na 2.1, para demonstrar que os valores não são eternos, mas condicionados a uma época, o autor apresenta como argumentos causas, consequências, exemplos, afirmações de especialistas no assunto. Então, o que vocês acham que é utilizado para demonstrar que os valores não são eternos? A alternativa correta é a C. Ele usa de exemplificações, né? Ele usa os argumentos por exemplificação para ele demonstrar que esses valores não são eternos, mas condicionados a uma época. Ele vai citando exemplos. Alternativa C. Vamos para a 2.2. Dê exemplos de comportamentos, costumes e normas de conduta que antigamente, na época dos seus avós, eram condenados por contrariar os valores de então e hoje são aceitos por grande parte da sociedade. Então aí a intenção é que vocês mencionassem comportamentos e costumes referentes ao relacionamento mesmo dos filhos com os pais, e dos alunos com os professores, né? A questão do namoro, a liberdade das mulheres, né? Ao modo de se vestir, entre outros que se alteraram, né? De uma geração para outra. Então aí nós comparando, né? A época dos avós, a época de antigamente, com a atualidade, nós observamos a alteração, né? Desses costumes. Voltados para relacionamento, para a liberdade, que as mulheres hoje têm mais liberdade que antigamente não tinham, não podiam nem votar, né? Muitos nem podiam escolher com quem se casar, até o modo de se vestir, entre outras questões que foram mudando conforme o tempo, né, foi passando, aí essas alterações, né, de geração para geração. Então, essa é a resposta que espera-se que vocês tenham chegado, né? Vamos para a B. São aceitos em algumas sociedades e condenados em outras, né? Então, aqui para vocês darem exemplos de comportamentos, costumes e normas de conduta que são aceitos em algumas sociedades, mas são condenados em outras. Aqui vocês poderiam mencionar as diferenças entre os povos do Ocidente e Oriente, né? Também particularmente de países muçulmanos relacionados à constituição familiar, a posição da mulher, né? E vestimentas delas também, diferenças entre grupos indígenas e não indígenas. Então, assim, nós observamos que algumas sociedades, elas condenam algumas posturas e outras aceitam. Então, o que nós mais temos aí de diferente nessa questão são os povos do Ocidente e do Oriente, né? E que a gente observa a diferença, né, do papel da mulher e até a cultura, né, desses povos que diferenciam-se muito, né, no Oriente em relação ao Ocidente, ok? Então, espero que vocês tenham citado essas diferenças entre esses povos. Bom, agora no texto 3, vamos ler o texto 3 aí, né? Algo que vem fazendo muita falta na cena política atual é aprender a debater com pessoas que pensam diferente. Fala-se muito hoje em indignação, o que pareceria justificar o tom violento e desqualificador das assertivas. O outro, o que diz coisas de que discordo, não merece minhas ideias contrárias ou uma explicitação dos meus motivos para pensar diferente, e sim um epíteto que deixe claro que ele não é legítimo para falar. Em outros termos, achamos legítimo
desqualificar o adversário em vez de nos darmos ao trabalho de discutir teses, aprofundar nossas convicções ou aprender com o outro. Talvez a preguiça que nos leva a buscar categorias gerais para qualificar visões divergentes e assim evitar o esforço de focarmos propostas ou sugestões concretas tenha a mesma origem desse ato. Deixa eu dar uma subidinha no texto. Aí, melhor, né? Com isso, perdemos todos, independentemente da visão de mundo que nos ilumina. Houve um debate famoso na história da Grécia no século V a.C., em que, na sequência de uma insurreição mal sucedida em Mitilene, os atenienses discutiram como punir seus habitantes pelo feito. A decisão inicial fora condenar todos os homens à morte e escravizar mulheres e crianças. Então aqui nós temos até agora muito do que estamos vendo hoje, né? Até nas redes sociais, que a situação que nós vemos diante de parar, fechar o comércio, ou voltar a abrir o comércio, virou mais uma questão política do que uma questão de bom senso, né? Nós vemos ideias favoráveis, ideias contrárias, pessoas atacando quem pensa diferente de você. Então há uma intolerância. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para dialogar, para colocar suas teses, para explicar seus argumentos. Então partem para o ataque. O ataque e a ofensa, ele acaba superando a argumentação. Porque quem não tem argumentos ataca, né? A melhor forma de propor um novo olhar sobre uma situação é argumentando e não atacando ou ofendendo, né? Com palavras, com situações onde o outro é colocado como minoria, como inferiorizado, como até muitas vezes como lixo por pensar diferente. Então aqui, continuando a leitura. Dados os temores de um erro na decisão, o debate envolveu Deodato, que pedia clemência para os mitilenos. O Cleon, que afirmava que eles precisavam ser mortos para que os atenienses não fossem vistos como fracos. A atitude de Deodato, que ouviu com atenção e em seguida soube defender uma posição mais ponderada, focou o papel do cidadão que deve vencer, segundo ele, não pela força, mas pelo poder do argumento. Olha só, devemos vencer não pela força, mas pelo poder do argumento. Felizmente, a posição de Deodato triunfou e os mitilenos foram punidos, mas poupados de um final atroz. Muitas escolas ensinam os jovens a debater e existe até um campeonato mundial de debates para estudantes, no qual o que é valorizado não é a agressividade e o ódio dos adversários, e sim os argumentos e a capacidade de ouvir antes de contra-argumentar. O ensino da história ou da literatura ganhariam certamente maior interesse e relevância com a introdução dos debates nas aulas, mas a política nacional se beneficiaria ainda mais. Bom, indo para a correção. O que o exemplo do debate da Grécia, questão 3.1, entre Deodato e Cleon ilustra? Como esse exemplo se relaciona com a ideia defendida no texto? Bom, isso que nós lemos neste texto, importantíssimo, né, para clarear a nossa visão acerca de pessoas que pensam diferente de nós, né? Isso ilustra a conveniência, né, de se defender uma posição. Quando nós queremos defender, saber como defender, que é pelo poder do quê? Do argumento, e não pela força, e não pelo grito, e não pela ofensa. O exemplo, ele tem relação com a ideia defendida, né, de que é necessário aprender a debater com pessoas que pensam diferente de nós. Não podemos achar que o nosso ponto de vista é um ponto final. Temos que saber nos valer de argumentos, mas e esquecer o tom de agressividade e desqualificar quem não pensa como nós, né? Como vemos aí travar na política entre pessoas em geral, pessoas que mais ofendem do que argumentam. Então essa é a resposta que espera-se, né, na 3.1. A 3.2, né? Você observa com frequência a atitude comentada no texto
de tentar vencer um debate usando tom agressivo e desqualificando o oponente? Poderia dar um exemplo para ilustrar essa atitude? Sempre acontece isso com pessoas que pouco leem, pouco estudam, ou até mesmo quando leem e estudam, mas acabam indo pelo lado da ofensa. Vocês podem citar os debates políticos, que as pessoas esquecem de falar das suas propostas para ofender o seu rival. Elas mais ofendem do que propõem. E isso é extremamente ineficaz, porque a população precisa estudar um plano de governo, né, para poder eleger, para poder fazer a sua escolha, ao invés de ficar vendo brigas. Então, como exemplo, vocês podem citar os debates políticos. Você poderia, na 3.3, mencionar um exemplo de debate em que os oponentes se trataram com respeito e usaram apenas o poder dos argumentos para defender suas ideias? Então, aqui, nós podemos observar que há programas, né, onde há pessoas que debatem, só que com toda a clareza das suas ideias e também baseando-se em argumentos, diferente do debate político, né? Bom, aí nós temos também de atividade para correção a 4.1. Vamos lá para 4.1, né? Que pede para vocês mencionar no texto 4. Mencionam-se as publicações, canal de televisão e um mestre de cozinha para defender a tese de que o Brasil tem a obrigação de transformar-se em potência mundial do turismo. Por que o leitor pode ser convencido da tese pela menção de cada um desses elementos? Revista com Denast Traveler. Bom, aqui vocês podem falar que foi considerado uma autoridade em turismo de alto padrão, né? E sua avaliação sobre a beleza do Brasil pode ser vista como muito criteriosa e imparcial. Nós podemos observar, né, que houve uma imparcialidade, uma vez que a revista não é uma publicação brasileira. Na B, Canal Mundial de Notícias. É um canal muito conhecido, né, a CNN, e conceituado, que chega a grande parte dos países. Então, nós podemos observar que a sua avaliação sobre o Brasil merece crédito e pode atrair muitos turistas, pois tem alcance mundial. Lá na C, a Wanderlust, publicação inglesa especializada em ecoturismo. É uma publicação que apresenta avaliações feitas por especialistas de locais para a prática de ecoturismo. A avaliação que divulgou sobre o Brasil, fruto da enquete, sugere seriedade e objetividade no julgamento. Partindo para a D, chefe Michel Hawkes Jr., apresentador da rede de TV BBC. Então, trata-se de um chefe de cozinha, conhecedor da culinária. A sua avaliação é positiva, né? Divulgada por uma conhecida rede de TV. Possui credibilidade e chega a um número muito grande de telespectadores. Daí o prestígio, no caso, né? Bom, agora nós vamos para a correção da 72. Da 72. Deixa eu encontrar aqui. Que nós vamos para 4.2, tá? Na defesa de uma tese, podemos nos valer de declarações ou opiniões formuladas por pessoas ou instituições que são reconhecidas como especialistas no assunto, pela dedicação a estudos e trabalhos na área. Pense em declarações ou opiniões de pessoas ou instituições que poderiam ser mencionadas como argumento em teses referentes aos seguintes assuntos. Por exemplo, futebol. O que nós podemos citar aqui de pessoas que são reconhecidas, né, no assunto, pela dedicação e estudo. Na parte do futebol, nós podemos citar profissionais especializados no esporte, como técnicos de equipes de futebol, podemos citar críticos esportivos, né? Na B, cinema, podemos citar críticos de cinema, diretores, profissionais ligados a essa arte. Doenças infantis. Para falar sobre doenças infantis, poderíamos citar médicos pediatras, pesquisadores da área, certo?
Para falar da educação escolar, especialistas em educação, como pesquisadores, professores, participantes da equipe pedagógica, né? Para falar de alimentação, podemos citar nutricionistas, pesquisadores da área, instituições que trabalham com pesquisa. Bom, partimos para 4.3, né? 4.3. Você já observou que em propagandas, pessoas conhecidas do grande público, como artistas e esportistas, aparecem recomendando produtos que não são diretamente relacionados às áreas em que atuam, como alimentos, medicamentos e investimentos financeiros? Se essas pessoas não são autoridades no assunto, por que as propagandas associam a elas os produtos que procuram vender? Na verdade, gente, eles fazem uso de uma estratégia por conta da admiração que essas pessoas provocam no público, né? Do seu desejo, muitas pessoas têm desejo de imitar essas pessoas, de usar e valorizar os mesmos produtos que elas usam. Então, quando utiliza-se esse tipo de pessoas que não são da área e fazem propagandas, é para visar que a pessoa utilize. Na verdade, é uma visão um pouco crítica, né? É uma ilusão de que se aquela pessoa que usa aquele produto é bem sucedida, né? E se eu usar, também serei. Então, acaba sendo uma jogada de marketing, né? Bom, agora nós vamos para a correção da página 73, referente ao texto 5. Deixa eu subir o texto aqui. Nossa aula está um pouco extensa por conta das correções, né? Nós temos muito conteúdo no primeiro bimestre sobre a dissertação, porque temos que trabalhar com argumentos de autoridade e são bastante, né, extensos. Bom, vamos lá. O texto 5 tem a questão. O autor menciona uma descoberta, né? Deixa eu subir para a questão. O autor menciona uma descoberta da ciência para justificar por que o uso de aditivos em cigarros pode fazer muito mal à saúde. Indique o trecho do texto em que se menciona essa descoberta. Na verdade, o trecho é o seguinte, vocês devem colocar entre aspas, e seria esse trecho. A combustão desses aditivos forma novos reagentes que se juntam aos 4.000 ou mais inalados a cada tragada. Da queima do mentol, por exemplo, resultam compostos comprovadamente cancerígenos. Então, esse é o trecho que vocês devem retirar para a resposta 5.1. Agora, nós vamos para a página 73, certo? O autor menciona outros resultados de estudos que indicam que o uso de aditivos nos cigarros tem por finalidade torná-los mais atraentes para crianças e jovens e, como consequência, viciá-los. Quais são esses resultados? Bom, também retirando do texto, você tem que colocar entre aspas, que são 90% dos usuários começam a fumar antes dos 25 anos. Fecha aspas, um número considerável de meninas e meninos, algumas vezes aos 10 ou 11 anos, se torna dependente da nicotina. Questão 5.3, com base em que resultados a Organização Mundial da Saúde classifica o tabagismo como doença pediátrica? Bom, com base nos resultados indicados como resposta à questão anterior, né, que nós falamos da porcentagem, que demonstram que as pessoas começam a fumar e se tornam dependentes da nicotina ainda muito jovens, muitas com 10 ou 11 anos. Vamos para a 5.4. Um texto que defende a tese de que o uso de aditivos nos cigarros é um crime teria credibilidade se não fossem mencionadas informações científicas que comprovam o malefício desses componentes à saúde? Por quê? Bom, pessoal, provavelmente teria pouca credibilidade. Ele poderia ser avaliado até como um texto que apenas expressa preferências, né, e valores pessoais do autor. Essa informação aí, ela é de cunho científico, ela é respeitada pela sociedade em geral, em virtude dos avanços que propiciou, como controle de doenças, aumento do nível do conforto, né, e ampliação das possibilidades de comunicação.
entre outros. Vamos para 5.5. O que você propõe para solucionar o problema dos aditivos nos cigarros? Aqui para vocês treinarem a proposta, né? Nós vemos aqui uma proposta de intervenção para vocês treinarem as propostas da dissertação. Né? Então aqui espera que vocês mencionem, entre outras ações, como a criação de uma lei que proíba o uso de aditivos nos cigarros e a conscientização da população, que é muito importante, né? Essa conscientização, em especial das crianças e dos jovens, sobre os malefícios dos componentes do cigarro. 5.6. Indique algumas informações científicas que você procuraria obter para defender teses relacionadas aos assuntos a seguir especificados. Bom, temos na A, a erradicação, eliminação de doenças por meio de vacinas. Vocês podem, no caso, falar sobre reunir informações sobre o princípio das vacinas, doenças erradicadas, doenças para as quais ainda não há vacinas, pesquisas em desenvolvimento, certo? Informações sobre profissões que atraem os jovens que terminam o ensino médio. Podemos falar sobre reunir informações sobre vestibulares, né, mais concorridos, pesquisas com jovens que se preparam para o vestibular. Seria temas como esses, né, que seria de interesse. A C, qualidade da educação escolar brasileira. Nós podemos aqui ressaltar resultado de estudos que verificam a aprendizagem em diferentes níveis de escolaridade. Quais seriam? Temos como aí o Enem, como um índice, a Prova Brasil, SAEB, que são feitas na rede pública, né? Das pesquisas sobre fatores que interferem na aprendizagem. Então, pode citar esses itens aí. Indo na página 70... Ah, não, a 75 não foi passada. Bom, pessoal, então, como correção, nós finalizamos na página 74. Fizemos a correção de todas as atividades. Eu sei que foram muitas, mas por conta do nosso conteúdo ele ser bem extenso, o conteúdo de redação do primeiro bimestre, ele é bem extenso porque ele abre várias vertentes, né, dentro de um único tópico. Eu espero tê-los ajudado na questão das teses, espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida podem me chamar com relação à produção do texto dissertativo. Algumas pessoas estão me chamando para tirar dúvidas, podem me chamar, não há problema nenhum. E quinta-feira nós teremos a videoaula sobre literatura na apostila de todos os textos, tá bom? Fiquem com Deus. E até mais. Beijos e saudades.